Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Eu falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso, começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tem um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar. Um direcionamento profissional eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de vivência, uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso. Você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Aqui ao meu lado, Dr. Márcio Pinho, que é um engenheiro que há mais de 20 anos atrás
escolheu trazer o aparelho de composição corporal da bioimpedância para o Brasil. E esse olhar do Márcio lá, 20 anos atrás, é um olhar de um engenheiro, então alguém que vai lá e olha os números, mas muito sobre intuição também. Vocês acabaram de ver a aula do Diogo, a importância da fé. Se engana muito quem acha que a fé tem que ser algo cego. A fé, ela é baseada no que de fato as coisas vão acontecendo, em números, em evidências, e é muito sobre isso que a nutrologia cardiológica vai trazer para a gente. Os números mostrando que a fé do Márcio lá atrás não era só intuição, era baseado muito em ciência. Então a primeira aula que a gente vai falar é sobre baixa massa magra e calcificação coronariana, qual seria o papel da bioimpedância nessa história. Mas antes da gente falar o papel da bioimpedância, é importante que a gente entenda por que falar sobre isso. Então veja só, essa frase aqui é de uma publicação do Lancet de 2015. Para quem não se lembra, a obesidade foi definida como doença em 2013. Então, se hoje, em 2024, a gente tem muitos cardiologistas que não sabem que a obesidade é uma doença, você imagina em 2015. E aí a frase de impacto do cardiologista, Dr. Youssef, era: por afetar 1/3 dos adultos no mundo, a doença cardiovascular é a maior pandemia já conhecida na obesidade. De fato, naquela época e até hoje, as pessoas morrem de doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Mas o que aconteceu foi que a obesidade cresceu e cresceu muito nesse processo. Então, o que a gente achava que antes era algo para um futuro, ou seja, se achava que a obesidade ia em 2030 chegar ao número de 1 bilhão de pacientes, a gente, infelizmente, teve na sexta-feira da semana passada a publicação do artigo do Lancet de que 1 bilhão de pessoas no mundo já têm obesidade. É 1 bilhão de pessoas juntando adultos e crianças. Mas esse número acontece por quê? Ele acontece porque a gente demorou a entender que a obesidade é uma doença. Preciso de ajuda aqui para acertar o slide que saiu. A gente demorou a entender que a obesidade é uma doença porque a gente, como sociedade médica, não deu atenção para o tamanho da obesidade. A obesidade ela começa a ter esses números epidemiológicos na década de 80, junto com a AIDS. Veja o que foi feito no tratamento do HIV, veja o que não foi feito no número do tratamento da obesidade. Então, hoje o número é 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade, o que se achava que aconteceria somente em 2030. Então, as publicações, elas chegam para mostrar o impacto da obesidade. E se vocês pararem para olhar o que tem acontecido nos últimos anos em relação à obesidade, sempre no começo do ano a gente tem publicações como essas aqui, ó. O que está acontecendo com a obesidade? Dia 4 de março. Então, o que aconteceu é que desde 2020, o Dia Mundial da Obesidade foi transferido de 11 de outubro para 4 de março. E a World Obesity Federation tem publicado esse World Obesity Atlas, que é uma atualização para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de enxergar a obesidade. Mas não adianta só enxergar, ou seja, ter muita informação se a gente não consegue colocar isso em ação. Se eu tivesse que resumir a aula do Diogo, eu resumiria ela no poder da informação. Ou seja, um time altamente qualificado que não ficou só olhando o paciente emagrecer, eles foram agir. E esse é o objetivo aqui. A gente vai divulgar muita informação, mas a informação sem a prática, sem a atitude, ela não é nada. Então o conhecimento tem que ser aplicado. Infelizmente, a gente não tem feito isso no Brasil nem no mundo. Então a World Obesity Federation ela faz revisões da obesidade no mundo todo e os números do Brasil são semelhantes ao mundo. A obesidade avança. Você acha que é por falta de medicação? Não é. Há mais de 10 anos que a gente já tem medicação eficaz. Mas desse 1 bilhão de pessoas com obesidade, menos de 2% já usou medicação. O grande número de novidade, além desse 1 bilhão de pessoas do World Atlas of Obesity, é que a gente tem mais de 200 milhões de crianças com obesidade. E talvez as crianças sejam um grande símbolo daquela frase, vamos esperar um pouco, de repente ele vai espichar, vai crescer e vai resolver. Não resolve se a gente não atuar. Então, não tenho dúvida, obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Quando você espera para agir, ela vai avançando.
Então a gente avançou muito no estudo das doenças cardiovasculares. Tem muitas medicações para controlar a pressão, muitas medicações para controlar o diabetes, muitas medicações para controlar desglicemias, dislipidemias. Mas e a obesidade? Qual o papel da obesidade no diagnóstico das doenças cardiovasculares? Então a gente tenta evitar com que as pessoas morram e a gente vai atrás dos estudos. O cardiologista está olhando para infarto e AVC, primeiro ele foi olhar para calcificação coronariana. Então falar sobre calcificação coronariana, massa magra e bioimpedância é falar sobre a união dos novos tempos. É entender que a calcificação coronariana não é só uma previsão de um infarto futuro, é uma doença que já começou. Mas será que a gente tem que esperar doenças cardiovasculares, comportamentos alterados, para de fato pedir essa score de cálcio? Então, para quem não lembra, o score de cálcio é feito dentro do aparelho de tomografia. Não é um exame para ser feito todo ano, é um exame para ser feito a cada 3, 4 anos. Imagina se você vai conseguir conduzir seu paciente com conduta pedindo o exame há 3, 4 anos. Então, o score de cálcio é validado, é muito importante, mas será que a gente não tem outras ferramentas para a gente ser mais preventivo, como o Diogo mostrou na aula dele, para de fato a gente ajudar os nossos pacientes? Então, a gente tem usado há muitos anos o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Só que, especialmente nas doenças cardiovasculares, a gente tem pacientes com IMC normal infartando. É o paciente magro, metabolicamente doente. Assim como a gente tem o paciente com obesidade, metabolicamente saudável. Só que o que a gente esquece é que se é diagnóstico de saudável ou de obesidade, não é levando em consideração a quantidade de músculo e gordura. É olhando só para o peso. Então, existem paradoxos dentro da cardiologia que não conseguem ser explicados pelo IMC. E como todo cardiologista está olhando para infarto, para a placa de gordura, começam as discussões sobre cintura e quadril, começam as discussões sobre triglicerídeo, HDL. Mas será que não está na nossa cara que além da massa muscular, além do tecido gorduroso, a gente tem outros tecidos ativos? Então, a partir do momento em que os trabalhos foram publicados mostrando a importância do tratamento da obesidade, as pessoas foram olhar para o que é obesidade. E a definição de obesidade hoje não é mais o IMC acima de 30. É o excesso de gordura corporal que coloca o seu organismo em risco. Porque um indivíduo com IMC normal às custas de baixa massa magra também tem uma inflamação alta. Então começam a surgir diretrizes como essa publicada no JAMA, ou melhor, editoriais e questionamentos falando: a gente não pode falar sobre tratamento da obesidade focando só na perda de peso. A gente tem que avançar essa discussão para a quantidade de gordura, para a quantidade de músculo. E não vai dar para a gente falar sobre tomografia ou DEXA. Por quê? Porque não são ferramentas escaláveis, são muito caras de ser compradas, mas mais do que isso, não ajuda a gente a mudar a conduta, porque são exames para ser feito uma vez no ano, uma vez a cada 3 anos, 2 vezes no ano. O paciente precisa de informação no dia a dia. Então, por isso, a bioimpedância vai ganhando sua relevância. Por ser uma ferramenta que não depende do operador, por ser uma ferramenta que pode ser altamente replicável, com alta acurácia e reprodutividade. E aí a gente volta para falar sobre cardiologia. Então, os trabalhos têm associado a baixa massa magra com alteração do score de cálcio. Um trabalho desse que avaliou com o score de cálcio 3.129 pacientes. Por que existe essa correlação de massa magra e massa gordura com esse score de cálcio, que nada mais é do que uma maneira preventiva que o cardiologista está mais acostumado a olhar para infarto e AVC? Então, o que acontece é que quando o paciente vai envelhecendo, mesmo que ele mantenha o peso, isso se dá com o envelhecimento do rosto, da pele, do cabelo, que fica muito nítido, mas o intestino também envelhece. Quando o intestino envelhece, ocorre um conceito chamado resistência anabólica. Ou seja, o seu estômago e o seu intestino têm maior dificuldade de absorver a proteína que você teve durante a vida. Se você tem menor absorção de proteína, você tem menor manutenção da massa muscular. E aí o indivíduo que está mantendo peso, ele não está mantendo a composição corporal. Talvez seja melhor do que aquele paciente que evolui com o aumento do peso de gordura. Mas esse paciente que mantém o peso às custas de perda de músculo e aumento de gordura, ele vai tendo esse conceito chamado de miosteatose. A gordura vai se entremeando no meio do músculo,
esse músculo vai morrendo. O que ele chama de mitocôndria disfuncional. Então, a nossa mitocôndria, que é o nosso símbolo celular de oxidação de gordura, vai perdendo essa capacidade de oxidar de gordura. Ou seja, mais um índice, mais uma demonstração de que a doença é progressiva. Então, os trabalhos têm claramente mostrado essa correlação da baixa de massa magra com aumento do score de cálcio. Esse trabalho avaliou 19 mil pacientes. E ele mostrou não só que a baixa massa magra é associada com pior score de cálcio, como, ao avaliar o SMI, que é o Skeletal Muscle Index, ele mostrou que quanto maior, vamos dizer assim, a qualidade do músculo, menor era a progressão desse score de cálcio. Então a gente tem uma ferramenta na nossa cara que a gente está utilizando muitas vezes só para falar sobre estética corporal, que de fato pode ser utilizado para salvar a vida. Porque é uma ferramenta de engajamento para o paciente. Mas o que é esse Skeletal Muscle Index? E será que é isso, então, que eu tenho que olhar? Outros trabalhos falando sobre obesidade sarcopênica, que é um índice que vai falar sobre esse Skeletal Muscle Index, mas que vai falar que quando você tem obesidade, você envelhece mais rapidamente o seu músculo e aí você tem maior chance de evoluir com aumento do score de cálcio. Então veja, o paciente que tem só obesidade, o paciente que tem só sarcopenia e o paciente que já tem os dois diagnósticos, que é tema da minha aula de hoje à tarde. Se a gente não faz nada e passa do tipo, ele já tem 70 anos, né? Deixa ele lá quietinho, não precisa malhar não. A doença avança ainda mais. E hoje a gente não fala mais sobre obesidade sarcopênica só não. A gente fala sobre osteosarcopenia. Ou seja, aquele músculo envelhecido perde a sua capacidade de tracionar o osso. E há uma diminuição do efeito piezoelétrico. O que é efeito piezoelétrico? É, uma vez que você se alimenta de cálcio, de fósforo, aonde que vai esse cálcio, esse fósforo no músculo? Isso depende da tração muscular. E se você tem uma baixa massa magra, esse risco aumenta. Então, mais uma vez, o paciente que vai assumindo mais comorbidades tem o maior escarro de cálcio. Então, o paciente, quando comparado que tem sarcopenia com osteosarcopenia, tem mais doenças, tem maior score de cálcio. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar essa ferramenta da bioimpedância e colocar na prática, como uma prática diagnóstica e pedagógica para todos nós. Então, o Márcio vai mostrar um pouco da gente aqui como olhar para esse laudo e como interpretar essa profundidade, essa conduta. Okay. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Então, falando da composição corporal na cardiologia, nós vemos aplicações de avaliação de risco, envolvendo a água corporal na insuficiência cardíaca, principalmente a avaliação da água corporal dada pela bioimpedância tem uma utilidade muito grande, já com inúmeros artigos mostrando isso. A massa muscular, a massa de gordura, esse índice de massa muscular, Skeletal Muscle Index, e o acompanhamento da evolução do tratamento, avaliação durante a reabilitação, se a pessoa está conseguindo ganhar massa muscular e se reabilitando, isso a bioimpedância proporciona com bastante precisão e detalhamento. Bom, o IMC, como o Guilherme já falou, realmente é um índice muito pobre, percentual de gordura extremamente importante, que a gente sabe que está associado ao risco cardíaco. A distribuição da gordura, composição corporal é muito isso, a variação da quantidade, distribuição, proporção. Então, a distribuição de gordura, onde é que ela está localizada, é extremamente importante, e o equipamento que mede de forma segmentada, como a tecnologia atual proporciona, ele te dá essa informação, mostrando tanto massa magra quanto massa de gordura, a água e tudo mais, e de forma segmentada. Relação cintura-quadril tem a ver com isso também, mas já é antropometria. A massa muscular na sarcopenia e a taxa de água extracelular na insuficiência cardíaca, ângulo de fase, que é uma informação que só a bioimpedância que te dá prognósticos, se a pessoa vai enfrentar uma grande cirurgia, você observar antes da cirurgia o ângulo de fase como está, te dá uma avaliação de prognóstico bastante interessante. E aqui, focando na massa muscular, é importante a gente lembrar que massa magra, quando a gente se refere a massa magra de forma genérica, tem que lembrar que massa magra inclui órgãos, pele,
né, músculo, água e minerais, quer dizer, e massa muscular, você tem músculo liso, músculo cardíaco e a musculatura esquelética, que é aquela que objetivamente vai te dar informação da parte metabólica e forma física da pessoa. E é importante saber previamente se a bioimpedância está validada para essas informações. E aí encontramos hoje em dia já uma infinidade de artigos validando a bioimpedância para essa avaliação de composição corporal, até especificamente de massa magra, em correlação com DEXA. A gente vê aqui uma correlação altíssima. Você não precisar usar o DEXA e conseguir usar a bioimpedância para essa avaliação é extremamente mais prático, mais rápido, menos invasivo. E aí essa medição segmentada te dá informação de onde trabalhar, onde focar para melhorar a questão da massa muscular. E a gente saber que essa massa muscular esquelética, ela é principalmente de membros, né? 75% da massa muscular esquelética é de membros. E se você mede segmentado, você tem essa informação com bastante precisão. E isso é a bioimpedância que mede segmentado e com múltiplas frequências, que consegue discriminar água intracelular de extracelular, te dá essa informação muito precisa. E a avaliação da massa muscular esquelética é te dada, né, principalmente nesse gráfico, onde ele sobrepõe peso corporal, massa muscular esquelética e massa de gordura, para mostrar justamente a proporção entre massa muscular e massa de gordura para o peso da pessoa. E você vai encontrar aquele obeso que tem tudo alto, peso alto, massa muscular alta e massa de gordura alta. Você vai encontrar a pessoa já que está com peso normal, com a massa muscular já reduzida e a massa de gordura aumentada. E a avaliação da massa muscular aqui, você pode fazer simplesmente por essa escala, que te dá lá o centro da escala em 100%, que é o padrão. Aqui ele sobrepôs o padrão de peso, padrão de massa muscular e padrão de gordura, centrando, né, esses três parâmetros. E aí você tem uma faixa normal para cada um deles, e aí você consegue avaliar já a massa de gordura aqui pela faixa normal que ele te dá, lá de 90% a 110% do padrão, e saber se a pessoa está, né, abaixo do desejável. A melhor situação é essa da pessoa estar com a massa muscular acima do padrão, que aí você tem realmente uma reserva de massa muscular para enfrentar a idade, enfrentar qualquer coisa que aconteça, uma cirurgia que você precisa fazer. E aqui essa avaliação é até visual, você unindo as extremidades dessas barras, você forma como uma letra C, você já sabe que para aquele peso você tem menos músculo e mais gordura, aqui mostrando um caso já extremo de sarcopenia. Aqui o caso combinando sarcopenia com obesidade, você vê a pessoa com baixa massa muscular e alta quantidade de gordura. E essa avaliação pode ser feita tanto pela escala do aparelho, como você utilizando esse SMI, que é o Skeletal Muscle Index, que você vai comparar com os pontos de corte que você tem do consenso europeu para sarcopenia, que te dá lá o ponto de corte para homens, o ponto de corte para mulheres, tem um consenso asiático também. Aí, de posse desse número, você consegue ter essa avaliação. E também você vai encontrar artigos avaliando em termos de percentual de massa muscular esquelética em relação ao peso da pessoa. E essa questão da massa muscular de pernas, a gente observa que tem correlação também com a gordura visceral, que é o maior agrupamento muscular do corpo e que metabolicamente é importante para a redução de gordura visceral. E como o Guilherme falou, essa correlação com o risco cardiovascular, com score de cálcio, você vai encontrar vários artigos aí mostrando isso. Ou seja, os artigos eles existem, eles mostram essa correlação com insulina, eles mostram a correlação com uma piora da massa muscular de membros inferiores, com o aumento da insulina, com o aumento de vários marcadores inflamatórios. E agora a gente chega nessa fase de falar sobre isso em marcadores
já muito estratificados dentro da cardiologia. Então, grande informação que a gente quer passar para vocês aprofundem o conhecimento em cima da informação da composição corporal, porque ela de fato vai ajudar você a tratar seus pacientes não só de forma diagnóstica, mas pedagógica. O paciente entende e aumenta a aderência. Então, não é um exame para ser feito uma vez por ano, é um exame para ser feito para ajudar você a conduzir a mudança nos seus pacientes. Certo, Márcio? Certíssimo. Então é isso, muito obrigado. Obrigado a vocês. É legal que a gente está falando de cardionutrologia, que é uma coisa que... Eu tenho uma teoria, nutrologia basicamente é um outro nome para clínica médica 2.0. É um troço que a gente vê como um todo o paciente, vê também a sua alimentação e qualquer coisa também relacionada ao seu estilo de vida. E isso é muito o que a gente faz também na cardiologia. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, quero explicar, é por que cardiologista gosta tanto da estatina. A gente ama a estatina. A estatina a gente adora. A gente faz odes e poemas à estatina, para vocês terem ideia. Tá? Depois eu divido com vocês. Porque, basicamente, foi um dos primeiros e mais importantes medicações para a doença cardiovascular. Que, como o meu xará Joraeli falou, é a doença ainda que mais mata no mundo. É a doença cardiovascular. Revisando rapidamente, colesterol, o LDL colesterol, que é o nosso grande vilão, é um pedaço de um universo de lipoproteínas que a gente tem, que vai desde os HDLs, que são os pequenininhos e densos, até os VLDLs, que são os gordões e pouco densos, né? Lembrar que a proteína relacionada ao LDL é a ApoB, e a proteína relacionada ao HDL é o ApoA1. Tá? Não precisa dosar ApoA1 e ApoB, basta dosar HDL, LDL, está mais que bom na grande maioria dos casos. Então, a gente tem as partículas aterogênicas, né, que vão lá desde o VLDL, que vai emagrecendo e vai virar o pior de todos, que é o LDL pequeno e denso, até o HDL, que vai fazer a anti-aterogênese, vai ajudar na anti-aterogênese até certo ponto. E tanto o HDL quanto o LDL, simplificadamente, a relação deles vai ter a ver com a aterogênese. Lembrando que colesterol não se deposita em parte nenhuma. Colesterol é uma das, não é a única, desencadeante da doença autoimune chamada aterosclerose, né? Então, a gente basicamente, para explicar para o paciente, eu adoro explicar mostrando a analogia que HDL é o gari e LDL é o porcão. Então, não adianta você ter pouca gente porca se tiver pouco gari, ou seja, HDL baixo é fator de risco e LDL muito alto também é fator de risco, não importa o quanto você tenha de HDL limpando, tá? Tudo isso vai causar a doença autoimune chamada aterosclerose. Tudo começa quando você passa LDL provavelmente pelo subendotélio. O subendotélio tem alguma coisa esquisita aí, tem alguma permeabilidade, começa a passar LDL, que esse LDL é interpretado pelas células residentes imunológicas, pelos macrófagos, etc., como uma partícula estranha. Começa um processo inflamatório, começa a ser fagocitado o LDL, começa a fazer células espumosas e vai fazer a placa aterosclerótica. Curiosidade, até aqui, isso aqui é a lesão inicial da aterosclerose, chamada fatty streak. Aqui pode dar infarto, pode matar, mas ainda é difícil de ver, é mais difícil de ver. Você pode ver em alguns exames como a íntima média de carótida, por exemplo. Não é tudo que vê. Quando você fala, a gente estava falando de score de cálcio coronário, você fala de score de cálcio coronário, é que já tem uma placa aterosclerótica madura no paciente. Já tem esse tipo de placa, que tem o centro com uma necrose com cristais de colesterol, com restos celulares, que eventualmente vai calcificar. Então, quando a gente fala de score de cálcio coronário, já tem esse tipo de lesão, que na maioria das vezes é obstrutiva, isso é importante, no paciente, ou seja, esse paciente, se mantiver com os mesmos hábitos, se mantiver com o mesmo perfil lipídico, vai continuar fabricando essas placas em todo o corpo. Pode ser circulação cerebral e fazer, por exemplo, um AVCI, pode ser na circulação coronária, ele ter uma morte súbita, pode ser
inflamação gastrointestinal, ele fazer um abdômen agudo vascular. E o que mata não é a placa, o que mata é a instabilização da placa, que ao contrário da representação não acontece geralmente em placas grandes, acontece em placas pequenas, não obstrutivas, por isso que geralmente a doença cardiovascular acontece sem mandar aviso. Pô, mas tudo é lipídio, cara? Não. Mas, de todos os fatores disso que a gente conhece, tem de tudo. Tabaco, exercício, curiosidade, exercício parece um U, né? Cada vez mais a gente tem evidências. O sedentário não é muito bom de aterosclerose e aquele superatleta também não é bom. Os superatletas parece que eles calcificam demais, esses caras pedem que faz maratona, não é saudável. Como diria a nossa avó, tudo que é demais faz mal, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas vocês veem que a aterosclerose, que é bastante explicada também pelo perfil lipídico. É só pelo perfil lipídico? Não. Mas é bastante pelo perfil lipídico. Até há pouco tempo, era só isso, tinha outras coisas, mas era isso que a gente a gente conseguia agir mais sobre, né? É difícil mudar hábito de vida, mas tomar um comprimido uma vez por dia é um pouco mais fácil. E a gente tem relação linear mesmo, quanto menor é LDL, menor evento cardiovascular. E qual que é o negócio? É que ao longo do tempo, a gente foi tendo uma evidência, um nível, um peso de evidência enorme a favor de reduzir LDL colesterol. E como fazer isso? Com o remédio que a gente tinha mais disponível, que eram as estatinas. E a quantidade de evidência e a confirmação que a gente tem é brutal. Eu acho que não tem nenhuma doença em medicina que tem uma quantidade de evidência e peso maior que estudo que fala o quê? Vale a pena reduzir LDL colesterol com estatina. Por exemplo, fazer um desfile rápido para vocês aqui, tá? Peço que vocês vejam o número de participantes nesses estudos. Então, por exemplo, esse aqui é um estudo de prevenção primária, chama WASCOPS, West of Scotland Study. Esse estudo pegou, olha só, 6.595 homens com uma dislipidemia e deu uma estatina meia boca, fraquinha, vagabunda, para vastatina. Reduziu mortalidade, reduziu eventos, tá? Isso é uma coisa interessante. E continuou reduzindo até com 15 anos de estudo. Ou seja, um remédio eficaz, e esse é um dos fraquinhos, né? Outro, o OSCOPS, ou AFCAPS-TEXCAPS, né? Estudo da Força Aérea Americana, de novo, 6.605 pacientes com nível ok, que tomaram lovastatina, de novo, estatina velha, meia boca, fraquinha. Reduz evento, reduz infarto, reduz doença cardiovascular. Então, é muito interessante, né? Tem outros que reproduziram. Interessante é o quê? Que esses estudos foram reproduzindo um, reproduzindo o outro. Então, isso aqui em prevenção primária, em quem nunca teve nada, que você está lá falando, esse cara tem alto risco cardiovascular, esse paciente tem um perfil lipídico desfavorável, ele nunca teve nada. Vale eu baixar LDL? Não tenha dúvida, vale. Isso salva vidas, diminui eventos. E para prevenção secundária, aí é uma coisa que é uma covardia. Com certeza vai reduzir. Desde o 4S você reduz. Uma coisa interessante é que para quem que eu preciso fazer isso? Para a maioria dos pacientes, quem que é o paciente que mais se beneficia? Aos poucos os estudos foram vendo que a gente começa a identificar populações de pacientes que você consegue ver que vale a pena reduzir LDL colesterol nesses pacientes. Por exemplo, o Júpiter aqui demonstrado viu que pacientes que não tinham LDL tão alto, LDL até 130, mas que tinham proteína C reativa alta, se você reduzir o LDL colesterol, no caso aqui com 20 mg de rosuva, dose mais ou menos, você diminui 44% de eventos em 4 anos. Ou seja, uma quantidade absurda de redução em uma população que não tem nem o LDL tão alto. Mesma coisa o score de cálcio. O score de cálcio também vai ajudar nisso aí. E o interessante que viu, por exemplo, nesse estudo Miracle, é que esses efeitos são até rápidos. Aqui viu que em 16 semanas você tem redução de eventos, tá?
Então, reduz eventos, reduz a aterosclerose, tem vários. Esse aqui, só falar, foi o primeiro, tá? O primeiro foi esse aqui, o 4S, o Scandinavian Civacity Survival Trial, né? E eu posso ir continuando, ou seja, cada um, só para mostrar, ó, 4.000 pacientes, 9.000 pacientes, o HPS, que é 10.000 em cada braço, né? Quando tiver outras especialidades com 10.000 pacientes em cada braço, a gente conversa. Então, não tem dúvida, a gente ama a estatina, ela é maravilhosa, ela foi provada uma vez, várias vezes, que ela salva vidas, bom, barato, bonito, uma vez por dia de noite e causa poucos efeitos colaterais. Essa é a coisa para mim. Mas, então, quanto mais baixo, melhor. A gente, cada vez mais, hoje em dia, a gente está nos 50, tá? Paciente com doença cardiovascular, colesterol abaixo de 50, talvez quanto mais baixo, melhor. Mas tem efeitos colaterais possíveis, óbvio. Tem toxicidade muscular, é rara, cuidado, não confunda toxicidade muscular com mialgia. A mialgia, ela é um pouco mais frequente, mas a gente não entende muito bem. Ela pode acontecer, mas tem muito de efeito nocebo. Curiosidade, quando um paciente está tomando estatina e ele muda para outro hipolipemiante, de 20 a, até em alguns estudos, 40, 50% dos pacientes podem ter mialgia, também por efeito nocebo, um remédio que tem um mecanismo de ação completamente diferente. Mas tem um problema que a gente vê há algum tempo, que é risco aumentado de diabetes. A gente observa isso? Sim, muitos estudos de estatina viram que provavelmente parece que algumas estatinas e alguns efeitos colaterais de estatina podem envolver aumento de risco de diabetes. Isso foi visto em vários estudos, né? Olha só o número, né? Combinados 57.000 pacientes. É um risco pequeno, né? É um risco absoluto de 0,3% a 0,5%. A curiosidade é que quase todos os estudos viram esse risco, menos o OSCOPS, né? O OSCOPS viu de risco menor na estatina do que no placebo. Então, isso foi visto. Quais pacientes têm maior risco de desenvolver diabetes? Os obesos, aqueles que têm maior síndrome metabólica, né? Mais triglicéride alto, HDL baixo e assim vai. Então, é uma coisa interessante que foi visto e foi tentado ver uma visão mecanística disso. Parece que pacientes que usam doses mais altas podem ter mais probabilidade de intolerância à estatina, intolerância à glicose com o tempo. Mas uma coisa importante é que mesmo nesses pacientes, o benefício do tratamento é muito maior do que o risco, né? Você vê que o NNT, Number Needed to Treat, para eventos cardiovasculares, nesses estudos, 55. Ou seja, você tratou 155 para evitar um evento. E Number Needed to Harm, para diabetes, começo novo de diabetes, né? Ou seja, quantos pacientes você precisa tratar para ter um risco, é mais ou menos 4 vezes, né? 498 para 1000 onset diabetes. Ou seja, vale a pena, o risco é baixo. Mas, ou seja, olha só que interessante. Por que isso pode acontecer e o que a gente pode fazer para melhorar esse perfil de risco da estatina? Tem um estudo que chamou a atenção desse ano, que é um estudo muito pequenininho, mas é só provocativo. É um estudo bem pequeno, você vê que são pouquíssimos pacientes e é mais experimental. Mas ele dá uma visão mecanística do que pode causar esse aumento da resistência à insulina em usuários de hipolipemiantes orais como estatinas, né? Ele pegou pouquíssimos pacientes, aqui tem 15 pacientes, e meio mal feito, ele não falou quanto esse cara estava usando de atorvastatina, qual que é a dose, qual que é a indicação, nem muito a idade dos doentes. Ele viu, olha, se você usar atorva um tempinho, parece que diminui nível de GLP-1. Puxa vida, né? Parece que aumenta discretamente a hemoglobina glicada e talvez diminua GLP-1. Aí ele foi para em ratinho, uma abordagem mecanística. Por que isso podia estar acontecendo? E ele viu que, primeiro, parece que estatina
altera um pouco a microbiota intestinal. Isso é uma coisa que vai adiantar muito, eu acho, porque a gente ainda entende pouco microbiota intestinal. Tem muito bicho, é muito complexo e a gente não sabe o que cada um faz, qual é a relação deles. A gente está vendo isso, acho que ainda de uma forma mais grosseira, a gente vai refinar muito isso. Devemos lembrar que se for pelo número de células, tem mais célula de bicho na gente do que célula humana, em termos de número de células não em massa, né? Então, eles viram que, por exemplo, quando você usa estatina, pode ter uma alteração na microbiota, que diminui relativamente a quantidade de Clostridium. E esses Clostridiums, isso é interessante, eles podem mudar alguns produtos metabólicos, entre eles o ácido ursodeoxicólico, né? E a hipótese deles foi que essa alteração de microbiota diminuiria a quantidade de Clostridium. E esses Clostridium diminui a quantidade desse nosso querido UDCA, ácido ursodeoxicólico, né? E esse urso aí, ele tem a ver com secreção, com estimulação da secreção de GLP-1. Então, teoricamente, você tomar a estatina, muda esse ácido ursodeoxicólico e diminui a quantidade dele, porque diminui o Clostridium, e isso, teoricamente, diminuiria a secreção de GLP-1 e aumentaria a resistência à insulina. Felizmente, a gente faz antagonizar isso, né? Olha como é bonito a cardionutrologia. Por exemplo, olha, o paciente que usa estatina, está acima do peso, é ótimo, por exemplo, para usar agonista de GLP-1. Agonista de GLP-1, fantástico, resolve o problema, tira o efeito colateral importante da estatina. Então, tem tudo a ver, estatina e GLP-1. Ah, tem outro jeito mecanístico, por exemplo. Isso é apenas uma hipótese, tem que ser confirmado em estudos. Por exemplo, por incrível que pareça, esse ácido ursodeoxicólico tem aí para usar de uma forma já disponível, o famoso Sacol, por exemplo, tá? Esse é tal ácido ursodeoxicólico. Ah, será que diminui a resistência à insulina em quem usa estatina? Não sei, depende de estudos. Uma coisa interessante é que o contrário também é verdadeiro, né? A gente tem pacientes que respondem bem e que respondem mal à estatina. E a gente consegue ver diferenças na microbiota dos bons respondedores e dos maus respondedores. Os bons respondedores, vocês veem aí, tem mais lactobacilos, por exemplo, né? Uma estatina com Yakult aí, por exemplo, vamos ver, né? De repente faz algum efeito. E os maus respondedores, né? Tem uns bichos mais esquisitos aí, né? Que não são muito legais. Então, modificar a microbiota pode melhorar o perfil de efeito colateral da estatina e também melhorar a ação da estatina, ou seja, tem muito para a gente aprender de estatina. Mas, de toda forma, eu quero falar isso. Se você pegar 10 mil pacientes de alto risco, usando por 5 anos, 40 miligramas de atorva, você diminui 1000 eventos em prevenção secundária. Está errado aqui ao contrário. Prevenção secundária, você reduz 1000 eventos. Reduz 1000 infarto, AVC, nova revascularização, é brutal. E em prevenção primária, você reduz 500 eventos. Ótimo, ou seja, o benefício é brutal e inquestionável. Você pode ter do que 50 novos casos de diabetes, 5 casos de miopatia e talvez 5 ou 10 AVCH. Isso ainda é discutível. Pode. Mas quando eu falo, o benefício é muito maior que o risco. E a gente está tendo cada vez mais mecanismos de reduzir risco. Ou seja, em formato de meme, né? A estatina, ela reduz 1000 eventos cardiovasculares. Ah, mas pode ter 59 casos de... mas o benefício é brutalmente maior, né? Não tem jeito. Então, talvez o Sacol ajuda, talvez o GLP-1 ajuda, sim, GLP-1 show de bola. Lembrar que GLP-1 já é um medicamento cardiológico, tá? A gente ama o GLP-1 e é da cardiologia, a gente deixa vocês usarem, tá bom? A gente é bonzinho, né? Mas é um medicamento essencialmente cardiológico. Ah, e pode dar outra coisa para reduzir
colesterol? Pode. Você pode dar injetável, você pode dar inclisiran a cada 6 meses, você pode dar anticorpo anti-PCSK9, só que é muito mais caro ainda. Vai ser alternativa, não tem dúvida. Mas isso é só o início de discussão dessa bela área que é a cardionutrologia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente vai para a discussão. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e agradecer o convite para falar sobre um tema tão importante no nosso dia a dia, que é a insuficiência cardíaca e sobre a sarcopenia. Esses são meus conflitos de interesse. Então, a primeira coisa, gente, é exatamente isso aqui. Essa frase é uma frase muito verdadeira. Quem vê cara não vê coração. E a gente vê isso no nosso dia a dia de consultório. A gente vê pacientes realmente muito fortes. É esperado que o coração desse paciente também seja forte. Mas a gente vê pacientes que usam anabolizantes, por exemplo, e o coração dele não está tão forte assim. Quando a gente olha o perfil do paciente sarcopênico, é no mínimo estranho que a gente ache que esse paciente está fraco como ele está e o coração está forte. E eu só fui ter essa visão do global depois da nutrologia. Quando eu estava na cardiologia, eu ficava olhando muito para o coração, e esquecia talvez do todo do paciente, né? Então é muito mais provável que esse paciente tenha um coração comprometido, como está aqui à direita, do que o paciente ter realmente um coração forte e o paciente estando nessas condições. Então aqui é um caso clínico real do meu consultório, um paciente que me procurou no final do ano passado, mais ou menos no final do mês de outubro, um paciente de 61 anos, do sexo masculino, aposentado, hipertenso, diabético, dislipidêmico, ex-tabagista, uma carga tabágica grande, 40 maços ano, e atilista quase que diário, e tinha parado esses hábitos dele quando ele infartou em 2022. Ele teve um infarto com supra, foi submetido a 2 angioplastias, estava fechada a DA e a circunflexa, e era um paciente tão grave que ele trombosou esses estentes 1 semana depois e fez novas angioplastias. Isso 1 semana após a angioplastia primária. Esse paciente, o ano passado, ele passou o ano quase que inteiro visitando o hospital. Ele teve um AVC isquêmico de cerebral média no começo do ano, em março, e teve diversas idas à emergência por descompensação da insuficiência cardíaca. Em julho, no meio do ano passado, ele teve um novo infarto, agora em parede lateral, infarto com supra também, angioplastou a diagonal, e ficou internado de julho até setembro, inclusive fez hemodiálise, um paciente que realmente ficou bem grave. Inclusive ele chegou a marcar consulta comigo em outubro, no dia da consulta ele foi internado novamente, e aí ele só veio na segunda vez que ele marcou, no mês de novembro. Então, a queixa clínica dele era falta de ar. Ele veio trazido pela família de cadeira de rodas, eu achei que ele ia parar na clínica, juro a vocês. Uma falta de ar realmente, uma dispneia em repouso, ele não conseguia completar uma frase, saturando ali por volta de 90%. E como eu tinha falado para vocês, ele tinha ficado os últimos meses aí com a internação prolongada e idas para emergência frequente, não estava conseguindo dormir por ortopneia, tinha edema de membro inferior, um quadro bem clássico de descompensação da insuficiência cardíaca, tinha maus hábitos de vida, realmente antes bebia, fumava, até o infarto no ano de 2022, não seguia a dieta e vinha fazendo o tratamento padrão do ponto de vista de insuficiência cardíaca, aspirina, clopidogrel, espironolactona, dapaglifosina, estava com 3 comprimidos de furosemida, metoprolol, atorvastatina, estava tratando de POC também com formoterol budesonida. E era um paciente que, assim, ele tinha sido suspendido, o indo da ECA, por conta da descompensação renal. Na última ida ao hospital, o colega tinha tirado o inibidor da ECA. Então, era um paciente que ele estava realmente tendo a hipotensão, isso é comum realmente no nosso consultório quando se trata de pacientes com insuficiência cardíaca, ele estava com a PA de 9/6, uma frequência cardíaca de 62, era um paciente de 51 quilos, tinha turgência jugular a 90 graus, tinha crepitações, hepatomegalia, edema de membro inferior. Essa dinamometria aqui não foi da primeira consulta, porque realmente é um paciente que na primeira consulta ele estava muito ruim, eu só fiz realmente o dinamômetro na segunda consulta, quando ele já veio um pouquinho melhor, com o dinamômetro de 9 só de hand grip. Os exames que ele me trazia tinham uma glicada de 6,9, né, no paciente diabético, um LDL de 74, triglicerídeos de 149, tinha uma ureia de 106, uma creatina de 1,4 que dava um clearance de creatinina de 40.
um sódio de 132, uma ferritina de 113, gravem esse dado que é um dado importante para a insuficiência cardíaca em 2024, testosterona de 112. Eu costumo falar que o cardiologista ele não costuma nem pedir, e é muito pouco provável que um paciente hipogonádico com a testosterona dessa, ele tolere a reabilitação cardíaca. Então é importante a gente lembrar da parte hormonal também, e ele tinha um BNP de 6.163. Então aqui a bioimpedância dele, vocês veem que chama atenção a baixíssima massa muscular, e a minha bioimpedância é uma 270, ela ainda tem aquela questão do paciente estar hipervolêmico e ele às vezes lê o volume como massa magra, né? Então é um paciente realmente bastante grave. Aqui só a evolução da bioimpedância deles, veja que essa primeira bioimpedância ele estava com dificuldade até de ficar em pé para fazer, precisou de apoio, ficou lá por poucos segundos para fazer, não foi uma bioimpedância realmente que deu para fazer ela bem fidedigna mesmo. Depois ele perdeu alguns quilos, vocês veem ali que variou a massa muscular de 23,8 para 18, mas isso era líquido, era edema realmente, insuficiência cardíaca descompensada que ele estava naquele primeiro momento que ele foi avaliado. Então, no ecocardiograma, a gente avalia a função ventricular realmente muito comprometida, tinha praticamente um aneurisma de ponta, uma disfunção ventricular grave e realmente um paciente com tanto disfunção sistólica quanto diastólica. Me trazia também um ultrassom abdominal, que tinha sinais de nefropatia crônica e tinha um cálculo renal. Então esse é o perfil de um paciente bastante grave e desafiante do nosso consultório. E a insuficiência cardíaca, no mundo, ela tem crescido muito, a população tem envelhecido. Hoje no mundo ela já afeta 64 milhões de pessoas. O nosso país, a prevalência ela é intermediária entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos. O custo da insuficiência cardíaca está na casa de 108 bilhões ao ano de dólares, isso. E o principal custo se dá por conta das hospitalizações em 60% a 70%. No nosso país, a prevalência é em torno de 2%, são 4 milhões de brasileiros, as estimativas, que com certeza estão subestimadas no nosso país. Então, para quem não sabe, a insuficiência cardíaca nem sempre tem disfunção ventricular, tem fração de ejeção reduzida. Então, ela pode ter fração de ejeção reduzida abaixo de 40%, ela pode ser mid-range, que é essa fração de ejeção com redução intermediária, ou pode ser uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, isto é, fração de ejeção acima de 50%. E a gente precisa intervir, porque esse paciente, quando ele tem o diagnóstico, a gente consegue melhorar o risco clínico dele, e por algum motivo, seja infecção, arritmia, isquemia, esse paciente começa a andar ali na montanha-russa das descompensações e começa a piorar o prognóstico dele de futuro. Então, esse é o nosso desafio, pegar esse paciente aqui no nível 1 aqui, melhorar a classe funcional dele para o nível 2 e manter ele ali. Então, esse é um desafio e a gente precisa ir além das diretrizes básicas de insuficiência cardíaca. Então, o cardiologista ele não pode só ler a diretriz, saber das medicações e não entender pelo menos o básico da nutrologia, o quanto ele pode agregar a esse paciente. Só para vocês terem uma noção da gravidade desse perfil de paciente, 8,5 em 10 pacientes eles permanecem sintomáticos apesar das opções de tratamento que a gente tem no mercado. Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca vai morrer dentro dos próximos 5 anos após o diagnóstico. Então, é um perfil realmente prognóstico bem grave, maior que diversos tipos de câncer. E aproximadamente 50% de todos os pacientes internados com insuficiência cardíaca vão ser readmitidos nos próximos 3 meses. A gente sabe que a fisiopatologia da insuficiência cardíaca ela mudou o entendimento. Antes a gente achava que o paciente era hipertenso, evoluía com insuficiência cardíaca diastólica, depois evoluía com insuficiência cardíaca sistólica, e hoje a gente sabe que existem fisiopatologias diferentes, né? Então o paciente ele tem lá o sexo, as comorbidades, o estilo de vida dele, a genética, e a insuficiência cardíaca de fração preservada, ela vem da inflamação sistêmica, com disfunção endotelial, microvascular, coronariana, enquanto a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ela vem de dano do miócito mesmo, do miocárdio, seja por isquemia, seja por infecção, seja por toxicidade. Então a gente precisa entender isso. Então, esses sinais clínicos, né, do dia a dia que chamam a atenção são muito variáveis, né? Vai de dispneia, fadiga, intolerância ao exercício, tosse, dificuldade ao respirar, ortopneia, retenção de líquidos, edema, ascite. Então, às vezes até só perda do apetite. Então, às vezes são dados realmente que nos chamam a atenção e nem sempre a gente tem esse diagnóstico tão evidente assim.
Então, a gente tem a gravidade, né, de acordo com a New York Heart Association, que é quanto esse paciente tem de sintomas e quanto isso limita ele. No nosso perfil do nosso paciente que eu trouxe aqui para vocês, era um paciente em classe funcional 4, que ele realmente estava com dispneia em repouso, né? Então, essa é uma classificação. Então, há uma série de condições médicas que contribuem para a insuficiência cardíaca, seja doença coronária, arritmias, diabetes, obesidade, valvopatias, miocardiopatias e por aí vai. E a insuficiência cardíaca, por uma série de coisas, ela pode levar à sarcopenia. Então, desde alterações hormonais, atividade física, né, o sedentarismo no caso, desnutrição, o estresse oxidativo, a inflamação crônica e por aí vai. Então, não é incomum essa junção desses dois diagnósticos, né? Então, a gente precisa pensar para ver a anamnese, ver o exame físico desse paciente, fazer o eletrocardiograma, o raio-x, suspeitar da insuficiência cardíaca, para que a gente consiga pedir um BNP, por exemplo, nos exames de sangue e realizar um ecocardiograma. E existem alguns critérios para a gente pensar em insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é um diagnóstico realmente que até às vezes o cardiologista tem dificuldade, e vocês veem que o paciente, quando ele é idoso, hipertenso, e se ele tiver fibrilação atrial, por exemplo, ele vai ter uma grande chance de ter insuficiência cardíaca de fração preservada. Se você não atentar, você não justifica aquela falta de ar, aquela dispneia que esse paciente tem. E só para vocês terem a noção, a insuficiência cardíaca de fração preservada, não pelo fato dela ter a função ventricular normal, o prognóstico é melhor. O prognóstico é tão ruim quanto a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E aí vem outro gigante, que é o gigante da sarcopenia. Quando o Guilherme me convidou para dar essa aula, teve um dia que dos meus 9 pacientes que eu atendi no dia, 5 pacientes tinham baixa massa muscular. Então vocês veem que não é uma coisa incomum do nosso consultório, principalmente quando a gente trata de idosos, seja de mulheres principalmente. Então a sarcopenia a gente tem que lembrar que o diagnóstico vem do comprometimento da força, da massa, da função muscular. E ela pode estar junto e piorando o prognóstico das doenças cardiovasculares, renais, neoplasias, combinando com quedas, piora da qualidade de vida e até morte, né? Então, a partir dos 40 anos, esse paciente ele já vai perdendo naturalmente a massa muscular. Esse artigo foi publicado no Circulation ano passado, falando sobre a sarcopenia em pacientes com doença cardiovascular. É um artigo, quem quiser, no final da aula, pode me mandar mensagem que eu mando para vocês, que eles mostram realmente o porquê disso, né? Seja a inflamação crônica, o estresse oxidativo, a perda de fibras musculares, a doença neurológica mesmo, por doença microvascular, piora realmente a parte hormonal, inatividade, desuso, uma série de consequências pelo qual faz com que a sarcopenia ocorra naqueles pacientes com doença cardiovascular. E a gente precisa suspeitar para dar o diagnóstico, né? Então a gente tem o SARC-F, que é um questionário que a gente pode ver a dificuldade que os pacientes realizam as atividades domiciliares, para a gente questionar o paciente. Com a fita métrica, se você não tem a bioimpedância, pelo menos medir a circunferência de panturrilha desse paciente. Você, depois disso, avaliar a força muscular, avaliar se é um paciente que tem uma sarcopenia provável, depois medir a massa muscular e ver a questão da funcionalidade desse paciente. Essa é uma imagem desse artigo que eu acabei de falar para vocês do Circulation. Então, a sequência é suspeitar, primeiramente, medir a força muscular no dinamômetro. É um paciente que realmente tem uma sarcopenia provável, avaliar a massa muscular. No meu consultório, a gente usa a bioimpedância. Depois disso, a gente vai avaliar a parte funcional desse paciente, colocar o paciente para andar. No caso do meu paciente, ele tinha dispneia em repouso, era um paciente com sarcopenia severa. E aí vem essas quatro coisas que são importantíssimas para que a gente atente. Combater a inflamação crônica, as doenças cardiovasculares, por exemplo. A parte nutricional, que muitas vezes o cardiologista simplesmente ignora, então é importantíssimo isso. A parte metabólica e hormonal, como eu mostrei para vocês, um paciente com 100 e pouco de testosterona. E a avaliação da parte dos exercícios físicos é importante demais que a gente saiba orientar. Então, quando a gente avalia a sarcopenia e a insuficiência cardíaca, vocês veem que a sarcopenia é um fator de risco independente para hospitalização prolongada e aumento de mortalidade. E a prevalência vai até em 2/3 dos pacientes, principalmente se a gente olhar o perfil de paciente que internou, como era o caso do meu paciente. Quando a gente olha o prognóstico, aquele paciente que tem a sarcopenia, a caquexia, com certeza ele vai ter um piora da classe funcional e um maior risco de óbito, né? Quando a gente avalia o hand grip, avalia a força do paciente, aqueles pacientes que têm comprometimento de força, eles vão ter sim um pior prognóstico em diversas doenças, dentre elas as doenças cardiovasculares.
Aqui é um estudo mostrando pacientes que foram submetidos à angioplastia, avaliado 30 dias depois sobre a sarcopenia, avaliando a tomografia para avaliação da massa muscular, mostrando que aqueles pacientes têm um pior prognóstico, realmente bastante importante quando a gente tem o comprometimento da sarcopenia junto com a doença cardiovascular. E aí o cardiologista ele foca muito na medicação, no IECA, no BRA, no sacubitril valsartan, no beta-bloqueador, no mineralocorticoide, no ISGLT2, e a diretriz ela coloca exatamente isso, né? Aqueles pacientes, algum perfil de paciente que vai precisar da ivabradina, da hidralazina nitrato, do CDI, da ressincronização, do transplante cardíaco, e vocês veem que a gente não fala basicamente nada de nutrologia na questão da diretriz brasileira, na diretriz europeia, e independente de ser insuficiência cardíaca de fração preservada ou não. Então, o que é que a nutrologia agrega a esse perfil de pacientes? Paciente com sarcopenia, como esse meu, a gente não limita a proteína de acordo com o CADIGO do ano de 2023. Então, a gente vai liberar o paciente da proteína independente da insuficiência renal, porque a desnutrição, a sarcopenia desse paciente, ela é muito grave. A testosterona ela não pode ser recomendada como terapia de rotina para sarcopenia, mas eu vou discutir isso mais para frente para vocês. Sobre o exercício físico, a próxima aula será da Juliana. Ela vai trazer as recomendações da American Heart Association, o documento que foi publicado agora em 2023, e é importantíssimo que a gente veja o paciente que a gente está na nossa frente, para que a gente consiga orientar melhor esse paciente. Então, a gente colocar exercícios combinados de atividade aeróbica, exercício de fortalecimento, fazem total sentido e melhora o prognóstico desse perfil de pacientes. A Juliana vai dar a próxima aula sobre esse tema, então não vou ficar muito aqui. Sobre o Indodaeca, tem estudos mostrando que o Indodaeca ele pode melhorar, inclusive a sarcopenia. Há um entendimento de um efeito pleiotrópico, né, além realmente de melhorar a parte hemodinâmica em si, que é do Indodaeca, e tem essa discussão se é porque ele melhora a parte cardiológica e permite que o paciente faça melhor os exercícios, enfim, a tolerabilidade de insuficiência cardíaca, ou se a molécula em si ela ajuda também na sarcopenia. O ferro no último ano ele ganhou muita ênfase. Eu estava presencial no Europeu de Cardiologia e realmente no Europeu teve 2 estudos grandes que discutiu muito o ferro na insuficiência cardíaca. E a gente sabe que o ferro é um nutriente essencial. Muitas vezes nós cardiologistas não pedimos o metabolismo do ferro. E vocês veem que a prevalência desses pacientes com deficiência de ferro, ela pode chegar a 2/3 dos pacientes com insuficiência cardíaca e vai piorar a qualidade de vida, a capacidade do exercício, o teste de caminhada e o prognóstico desse perfil de pacientes. E aqui é uma meta-análise que foi apresentada no Europeu do ano passado, mostrando que a infusão intravenosa do ferro ela reduz MACE em 15% naqueles pacientes com insuficiência cardíaca e reduz em 26% o risco de hospitalizações por insuficiência cardíaca. E o déficit de ferro, ele é aquele que a gente vai buscar a ferritina acima de 100, e naqueles pacientes que têm a ferritina entre 100 e 300, a gente tem que olhar a saturação de transferrina, se ela está acima de 20%. Senão, a gente deve repor o ferro, porque a gente melhora o prognóstico desse perfil de paciente. O HMB é uma molécula que aqui eu trouxe um estudo importante em pacientes idosos, desnutridos, hospitalizados, não só por insuficiência cardíaca, mas por outras comorbidades cardiovasculares, mostrando que o HMB ele reduziu em praticamente metade a mortalidade em 3 meses no perfil de pacientes com insuficiência cardíaca. Então é uma molécula que a gente tem que utilizar, independente do paciente ter insuficiência renal ou não, não tem nenhum problema em utilizar o HMB. A coenzima Q10 ela vem crescendo também. Aqui é um estudo que não é tão grande, um estudo de 420 pacientes, como o Dr. Guilherme falou anteriormente, nós em cardiologia estamos acostumados com estudos com 10, com 15, 20 mil pessoas, não é um estudo tão grande, mas ele mostra que a coenzima Q10 na dose de 300 mg ao dia, ela melhora sim o MACE em pacientes com insuficiência cardíaca. Ômega 3, na insuficiência cardíaca, ela tem realmente um fundamento interessante, porque ela ajuda na redução de fibrose, na redução da inflamação crônica, e ela pode sim melhorar, inclusive, desfechos na insuficiência cardíaca, por uma série de coisas, inclusive na melhora da função mitocondrial. E aqui é um estudo mostrando que ele reduziu em 9%, além da terapia padrão, o prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente deve sim implementar na nossa prática do dia a dia. A creatina saiu agora na Nutrients, agora em dezembro do ano passado, uma revisão sobre creatina e coração. Realmente a gente carece de estudos, mas há um entendimento fisiopatológico que a creatina deve sim auxiliar esse perfil de pacientes.
tem estudos em andamento, principalmente com cardiotoxicidade por antraciclinas e estudos promissores com creatina. E aí vem outro estudo grande que foi publicado em 2023, para nossa alegria, tanto da nutrologia quanto da cardiologia, que é o uso da testosterona naqueles pacientes com alto risco cardiovascular. Então, foi publicado no New England o estudo Traverse, no meio do ano passado, com mais de 5.000 homens entre 45 e 80 anos com doença cardiovascular estabelecidas. Esse paciente tinha pelo menos 2 dosagens de testosterona baixa, abaixo de 300 miligramas, e a gente utilizou a testosterona transdérmica, tentando manter os níveis de testosterona entre 350 e 750, isto é, níveis fisiológicos, e o estudo mostrou que a testosterona é segura nesse perfil de pacientes, e realmente a gente tem que utilizar naqueles pacientes que têm indicação. E a conclusão do estudo foi que em homens com hipogonadismo e risco persistente ou alto de doença cardiovascular, a terapia de reposição de testosterona não foi inferior ao placebo naquela questão do quesito segurança. Tá? Então a gente pode utilizar aqueles pacientes que estão indicados. Então, para finalizar minha aula, então a sarcopenia ela é muito comum dos pacientes cardiológicos e que têm uma relação bidirecional com doenças cardiovasculares. A sarcopenia está associada a uma série de resultados adversos, incluindo mortalidade, queda, qualidade de vida nesse perfil de pacientes. Ela pode ser modificável, é importante que a gente dê o diagnóstico precoce, faça intervenções assertivas além da cardiologia básica, das medicações básicas. A gente tem que ver o que é que a gente pode agregar nesse paciente do ponto de vista nutrológico e intervir nesse paciente, tanto com insuficiência cardíaca quanto com sarcopenia, que a gente vai melhorar muito o prognóstico desse perfil de pacientes e individualizar a indicação e o benefício da terapia hormonal. Só para finalizar, para contar para vocês, esse paciente retornou ontem no consultório, é bem a quinta ou sexta consulta. A gente passou daqueles 90 dias, realmente maior risco de internação, desde novembro para cá. Ele já veio andando com as próprias pernas, sem a cadeira de rodas, feliz, fazendo exercício. Eu tinha pedido à família para gravar ele fazendo exercício com a reabilitação cardíaca, não foi possível trazer o vídeo para vocês, mas é um paciente que a gente vem na batalha e eu tenho certeza que se eu não tivesse o entendimento nutrológico, eu tinha perdido esse paciente no ano passado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou falar sobre musculação no tratamento das doenças cardiovasculares. Bom, a doença cardiovascular, né, como a gente já viu aí os meninos falando, é uma das maiores epidemias da humanidade. Né? Mais de 500 milhão de pessoas no mundo convivem com doença cardiovascular. E isso é muito importante, que indivíduos menores de 85 anos, ela é responsável pela maior parte das mortes, tá? O infarto agudo do miocárdio, ele continua sendo a principal causa de doença cardiovascular, de mortalidade, seguido pelo acidente vascular cerebral isquêmico e a hemorragia intracerebral. Dada a gravidade do quadro, espera-se que até 2030, mais de 9 milhões de mortes por doenças cardiovasculares acontecerão. No Brasil, a situação também não é diferente. Dados atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde o começo do ano, né, até ontem, quando eu registrei, a gente já tem documentado 73.705 mortes por doenças cardiovasculares. É muito assustador isso, né? São cerca de 1.000 óbitos por dia, em idades cada vez mais precoces. Isso se deve ao agravamento dos principais fatores aí de risco, como a gente conversou, como a gente viu nas aulas anteriores. E por falar nesses fatores de risco, a doença cardiovascular ela apresenta esses riscos ambientais que contribuem em uma escala menor, os riscos metabólicos e os riscos comportamentais. Dos riscos metabólicos, a hipertensão, né, a pressão arterial sistólica elevada é a maior contribuinte para fator de risco, seguido do aumento do LDL, do ganho de peso, né, também é bem importante, até mais do que uma glicemia de jejum alterada e de disfunção renal. Já os fatores comportamentais, uma dieta ruim, então rica em alimentos ultraprocessados, rico em gordura saturada, pobre em frutas, legumes e verduras, é o maior contribuinte. Aqui eu chamo a atenção para vocês, né, no último tópico ali, entra a baixa atividade física, que seria a condição que o indivíduo ele não atinge as necessidades mínimas de exercício recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Apesar de contribuir ali em pequena escala, os dados atuais eles são assustadores, apesar de toda a informação. Então, nos Estados Unidos, apenas 1/4 dos adultos americanos eles relatam praticar atividade física de acordo com a diretriz deles.
No Brasil ainda é um pouquinho pior, praticamente metade da população não atinge níveis suficientes de atividade física. E por que isso é preocupante, né? Tanto atividade física quanto exercício, eles são uma das melhores estratégias aí de melhor custo-benefício para o tratamento e prevenção de diversas doenças crônicas transmissíveis, obviamente, incluindo as doenças cardiovasculares. Bom, e qual seria então o impacto negativo desses comportamentos para a saúde do coração? Bom, essa relação ela é já bastante estabelecida, porém os efeitos cardiovasculares eles são bastante complexos. Fortes preditores, aí, como a gente pode observar nessa figura, de doença cardiovascular, então uma disfunção mitocondrial, uma diminuição da massa muscular, um desequilíbrio entre as espécies de reativas de oxigênio e também uma disfunção endotelial, eles são muito bem documentados tanto em homens quanto em mulheres de comportamentos sedentários, podendo então levar uma sobrecarga de ventrículo esquerdo e um aumento do risco de desenvolver uma insuficiência cardíaca. Tanto é que a inatividade física ela é associada a um aumento de 70% das chances de desenvolver disfunção diastólica de ventrículo esquerdo, mesmo em indivíduos jovens. Como a gente consegue observar também nessa figura, ela mostra que indivíduos mais jovens ali, ao contrário, por exemplo, essa situação ocorre com uma maior frequência com o processo de envelhecimento. E a gente nota na figura que mesmo indivíduos jovens, aí por volta de 40, 50 anos, eles já têm um desenvolvimento dessa disfunção muito mais precoce, obviamente, e também mais grave. Sem contar que esse paciente que tem uma baixa atividade física, ele também tende ao sobrepeso, à obesidade, que são fatores independentes aí de doença coronariana. Sabendo que o IMC mais elevado, ele é responsável aí por uma aterosclerose mais acelerada, e aí dando para a gente uma apresentação muito mais precoce do quadro. Pois bem, então, e quais seriam os benefícios aí de quem pratica o exercício físico? Primeira coisa, gente, o exercício físico, ele ele tem benefício em todas as doenças. Não do ponto de vista de cura, né, mas o exercício físico, ele melhora todas as comorbidades aí, todas as comorbidades, elas são beneficiadas com o exercício físico. Por exemplo, no caso do sobrepeso, da obesidade que eu acabei de mencionar, o exercício físico, ele promove diversas alterações aí a nível celular que fazem com que esse paciente ele se torne cada vez mais magro, né? Entre parênteses, como o Dr. Milton, a doutora Fernanda sempre falam na aula deles. Esse paciente ele passa a ser um gastador menor de carboidrato e passa a ser um gastador maior de gordura, tá? Então, o que acontece aí para todos esses benefícios? Quais são os pontos principais dessa figura? É bastante interessante. Então, a gente tem um aumento da capilaridade, da vascularização muscular, melhora aporte, a troca de oxigênio também é melhorada. A gente tem uma translocação do GLUT4 mais eficaz, favorecendo tanto a captação de glicose quanto a captação de ácidos graxos, e esses substratos sendo mais utilizados dentro da célula. Outro ponto importante é o aumento da biogênese mitocondrial. Isso é bem interessante, porque é essa melhora da biogênese aí que vai fazer com que esse paciente ele aumente a sua capacidade oxidativa e seja cada vez mais um gastador de energia. Outro assunto aí bastante atual são sobre as exercinas, né, que são moléculas, na verdade são hepatocinas, adipocinas, que respondem à intervenção do exercício físico. Então, tem diversas aí trabalhos sobre isso, de bastante tempo, inclusive, mas a princípio as que são relacionadas com o efeito cardiometabólico do exercício são essas que eu trouxe para vocês. Então, a adiponectina, ela parece ser um grande mediador aí do exercício físico na saúde cardiovascular. Ela melhora fração de ejeção, ela melhora o fluxo coronariano dos pacientes. Outro também, esse fator de crescimento de fibroblastos 21, ele é secretado pelo fígado em estímulo ao exercício físico, e bons trabalhos demonstram que ele tem uma melhora aí na adiposidade, uma melhora da aterosclerose, da dislipidemia e também na disfunção cardíaca. E a adiponectina e esse fator de crescimento, eles apresentam uma relação bastante interessante entre eles. Então, durante o exercício agudo, a gente tem uma liberação aí de fator de crescimento pelo fígado. Esse fator de crescimento, ele vai chegar no tecido adiposo,
e vai estimular a secreção de adiponectina. A adiponectina, por sua vez, ela vai agir de maneira endócrina, tanto no músculo quanto no fígado, melhorando a oxidação de ácidos graxos, melhorando a sinalização insulínica, contribuindo aí para uma melhora do ambiente metabólico. O coração exercitado, ele também sofre influência desse fator de crescimento. Então, esse fator de crescimento, ele vai estimular a produção de SIRT3, e esse SIRT3, ele vai promover a melhora da função cardíaca, promovendo, então, por conta do aumento da produção de ATP, o aumento da oxidação de ácidos graxos, diminuição das espécies reativas de oxigênio e contribuindo para a melhora da saúde do coração. Já o exercício crônico, a gente tem o contrário, na verdade ele tem uma diminuição desse fator de crescimento, porém tem um aumento da expressão do seu correceptor, que é esse que eu circulei ali, que é o KLB, tá? Então, aumentando o receptor, a gente aumenta a sensibilidade desse fator de crescimento, e tanto aí no coração quanto no tecido adiposo, o SIRT pode desenvolver todos os efeitos benéficos, visando a melhora da função cardíaca. Outro assunto também muito discutido é sobre microbiota intestinal, e parece que na saúde cardiometabólica também não é diferente. A gente sabe que o exercício físico ele estimula aí mudanças na estrutura da microbiota intestinal, a fim de ter um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, melhorando então a sinalização de insulina, melhorando o controle glicêmico, contribuindo para a melhora da performance. Do ponto de vista cardiológico, o exercício físico ele também estimula essa microbiota a produzir algumas exercinas, né, como eu mencionei anteriormente, e isso parece melhorar a função cardíaca dos pacientes, e tem trabalhos mostrando que recupera, inclusive, pacientes que tiveram algum evento coronariano agudo. Mas, obviamente, mais trabalhos aí nesse assunto precisam ser feitos para a gente oferecer isso com propriedade. Bom, depois dessa breve passagem, vamos de fato ao tema da aula, que é o que a American Heart Association tem a nos dizer sobre o treinamento resistido na saúde cardiovascular. Gente, o mais legal é que, assim, foi escrito por cardiologistas, todo respeito, mas, assim, são coisas que falam sobre exercício físico, tem, inclusive, até ingestão de proteína, então, assim, eu acho que é um grande avanço aí para a gente. Bom, então o treinamento resistido, ele melhora a força, né, principalmente por adaptação neural, por hipertrofia muscular. Inclusive, a gente nota que o ganho de força, ele vem muito antes da própria hipertrofia muscular. E parece que essas evidências, elas são menos vistas no treinamento de endurance. Do ponto de vista cardiológico, todo paciente que pratica o treinamento resistido, ele tem um risco 15% menor de mortalidade por todas as causas e 17% menor de doenças cardiovasculares. E ele também apresenta benefícios favoráveis aí para os principais fatores de risco tradicionais da doença cardiovascular. Então, por exemplo, na hipertensão, ele melhora tanto pressão sistólica quanto pressão diastólica dos pacientes, tanto em paciente saudável quanto paciente naquele quadro pré-hipertensão ou com um quadro já estabelecido. E parece que esses resultados, eles se assemelham muito ao tratamento medicamentoso, dependendo da gravidade do quadro. Tem uma melhora também importante aí para a gente na glicemia de jejum, na hemoglobina glicada, melhorando aí a sensibilidade insulínica dos nossos pacientes. Do ponto de vista de dislipidemia, a gente percebe que tem uma melhoria aí, tanto no HDL quanto no colesterol total e nos triglicérides. Em relação ao LDL, estudos eles são menos consistentes, mostrando esse benefício, mas parece que pacientes que têm alto risco cardiovascular, eles sim se beneficiariam com treinamento resistido, a fim de diminuir aí os níveis de LDL. E por fim, na composição corporal, a gente sabe, né, tem um ganho de massa magra, uma diminuição de massa de gordura e uma redução, consequentemente, de percentual de gordura corporal. O treinamento resistido, ele também atua nos fatores de riscos não tradicionais. Então, o que ele faz? Ele aumenta a aptidão cardiorrespiratória do paciente, seja por aumento de força, seja por melhora das fibras, por mais fibras musculares do tipo 2. Ele melhora também aquela proteína C reativa, né, que o Dr. Guilherme falou na aula dele. Então, ele diminui essa inflamação que o paciente pode ter. A gente sabe que altos níveis de proteína C reativa estão relacionados com alto risco cardiovascular. Melhora também a qualidade do sono, qualidade de vida, enfim, tudo isso contribuindo aí para a diminuição do risco cardiovascular.
E o que seria, então, o treinamento resistido? O treinamento resistido é qualquer exercício, né, que promova a contração muscular vigente a uma força externa. Então, ele pode ser realizado com peso do corpo, com faixas de resistência, né, fácil dos pacientes terem em casa, com máquinas e também com peso livre, né, barra, halter, anilha. Então, para a gente ter o benefício, tanto muscular quanto cardiovascular do treinamento resistido, é recomendado que esses programas eles variem de 8 a 10 exercícios, envolvendo os principais grupos musculares, com praticamente de 1 a 3 séries, dependendo do nível que o paciente se encontra, e pelo menos que seja realizado 2 vezes por semana. E dias de descanso é de extrema importância para promover todas aquelas adaptações neuromusculares aí adequadas para a gente garantir o benefício. Aqui alguns exemplos dos grandes grupos musculares, é até legal da gente mostrar para os pacientes. Então, músculos como peitoral, ombros, né, exercícios de dorso, tríceps, bíceps também, o trabalho de quadríceps, são com agachamento, a fundo, enfim, muito importante também trabalhar core. Tem uma série de exercícios aí que não são tão difíceis para os pacientes realizarem. E como que a gente avalia, então, a intensidade desse treinamento resistido? Então, a gente pode fazer ele de algumas maneiras. Se a gente pegar e colocar para o paciente altas repetições, né, então, de 15 a 20 repetições, é necessário que seja uma carga uma carga menor, e esse programa ele vai visar principalmente o aumento da resistência muscular, e é indicado principalmente para os pacientes que têm um alto risco. Já cargas moderadas, que permitem que o paciente realize de 8 a 12 repetições e que ele consiga chegar na fadiga voluntária, ele geralmente ele melhora tanto força quanto a resistência muscular e é indicado para a maioria da população. Já exercícios com altas cargas, poucas repetições, eles visam principalmente a força muscular e é indicado apenas para indivíduos saudáveis. E como que a gente faz, então, a progressão desse treinamento resistido? O ideal é que o paciente inicie com uma carga de 40% a 60% de uma repetição máxima e ao longo do tempo ir aumentando tanto a carga quanto o número de repetições e também a frequência desse treinamento. Sobrecarga progressiva, gente, é fundamental. Nem que ele aumente meio quilo, 1 quilo. Isso é muito importante para que a gente tenha todos os benefícios que eu mencionei anteriormente. Pode-se usar várias maneiras aí para essa progressão. Eles citam bastante essa regra 2x2, que seria que se o paciente consegue realizar 2 repetições a mais em 2 treinos consecutivos, ele está autorizado aí a aumentar a sua carga de 2 a 10%. Então é interessante que a gente estimule os nossos pacientes a fazer o controle da carga também. E após um período de 6 meses, se esse paciente não tiver tido nenhuma contraindicação, ele pode aumentar a carga a fim de buscar até treinamentos de alta intensidade. Bom, não é só porque tem todos os benefícios que todo mundo pode realizar, infelizmente não. Aqui eu trago para vocês as contraindicações absolutas a treinamento resistido. E aqui, gente, são situações mais fáceis, mais óbvias, né? Claramente, ninguém vai liberar um paciente com doença coronariana estável, uma insuficiência cardíaca descompensada, sarcopênico, como o Thiago falou, para fazer exercício físico. Então, aqui, esse paciente caiu na nossa frente, a gente vai barrar até que o quadro esteja estabilizado. Onde pode gerar um pouquinho de dúvida de conduta e necessitar um pouquinho mais de cautela são nas contraindicações relativas. Então, portadores de marca-passo, de desfibriladores. Então, treinamento resistido, por ele promover esses exercícios repetidos, tem um risco maior de fratura, de deslocamento do eletrodo de estimulação. Também pacientes com limitações musculoesqueléticas, baixa capacidade funcional, hipertensão arterial, diabetes também e histórico de AVC prévio. Então, esses pacientes eles necessitam de uma autorização médica de um especialista antes de iniciar um programa de treinamento, mesmo que eles estejam estáveis. Outro ponto que eles deixam bastante claro é sobre segurança, né? Então, sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio, de arritmias, eles parecem que são menos vistos em treinamento resistido do que no treinamento aeróbico, tá? Inclusive, treinamentos resistidos de baixa intensidade podem melhorar a força aí após um infarto agudo do miocárdio, tá?
Outro ponto é sobre os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, né? Esses pacientes, geralmente, eles são aconselhados a evitar o treinamento resistido. Porém, existe uma declaração da American Heart Association que coloca que se esse paciente fizer esses exercícios em uma baixa intensidade, ainda menor do que o paciente de cima, né, do pós-evento coronariano, se for em máquinas e for supervisionado, ele pode realizar, que é uma coisa bastante interessante. Bom, e por fim, qual então é o exercício mais eficaz para a prevenção de doença cardiovascular? Será que é o exercício resistido, isolado, é o aeróbico ou é a combinação das duas modalidades? Pois bem, a gente tem alguns estudos aí na literatura, alguns estudos observacionais, que apesar de não terem uma significância estatística, eles mostram que o treinamento combinado parece melhorar aí os principais fatores de risco. Então, como a gente pode ver nessa tabela, ele melhora o controle glicêmico, ele melhora a composição corporal do nosso paciente. Então, não adianta só perder gordura, é importante que ele segure essa massa muscular, né? Que a gente sabe que isso, com certeza, interfere muito na qualidade de vida e também na manutenção desse peso que ele perdeu. Então, parece que o combinado aí sai na frente do isolado, tanto resistido quanto aeróbico. Bom, gente, só para terminar, então, o que eu quero que vocês levem para casa é que o treinamento resistido, ele tem ótimos benefícios para a saúde cardiovascular, os cardiologistas, né, dizem isso, então ele melhora controle pressórico, ele melhora controle lipídico, melhora a composição corporal, melhora controle de glicose, tá? Ele também interfere nos fatores de riscos não tradicionais, então ele diminui aquela inflamação crônica, melhora a aptidão cardiorrespiratória desse paciente, né, e, enfim, melhora a qualidade de vida de uma maneira geral e diminui também o risco cardiovascular. Então, o treinamento resistido ele é indicado para qualquer pessoa, mas eu não quero que vocês se esqueçam das contraindicações absolutas e principalmente das relativas, que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Não precisa indicar apenas a musculação para o paciente, então pequenos, simples exercícios com peso do corpo, com faixas de resistência, eles já promovem grandes benefícios para esse paciente, tá? E a frequência, então, é que ele seja realizado aí pelo menos 2 sessões de 15 a 20 minutos, não é muita coisa, com foco nos principais grupos musculares. E eu só acrescento aqui que eles também citam lá no finalzinho sobre a ingestão de proteínas, né? A gente sabe que essa proteína, ela sinaliza massa muscular, né? A produção de massa muscular, e ela é necessária para todos os benefícios do treinamento resistido, tá? Obrigada.